Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre média, moda e mediana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Para falar sobre média, moda e mediana, eu vou utilizar como exemplo um exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas sobre quanto tempo, em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabela abaixo. Então, a gente tem aí a tabela com os alunos representados pelas letras de A a J e o tempo em horas que cada um deles passa na internet por dia. Marque a alternativa com os valores corretos da média, moda e mediana. Então, olha só, esse exercício já pede as 3 coisas, então vou aproveitá-lo para falar sobre isso. Primeiro, média aritmética simples. Não vou nem colocar fórmula aqui, tá? O lance é vocês entenderem como que a gente faz, porque é super simples. Como que a gente calcula a média? Média aritmética. A gente soma todos os valores e divide pelo número de termos. Simples assim, tá? Então, eu vou colocar aqui MA, média aritmética. Eu vou somar todos esses números. Então, vou fazer 4, mais 6, mais 8, mais 2, mais 3, mais 4, mais 6, mais 5, mais 6, mais 3. E vou dividir pelo número de termos. Eu tenho 10 números aqui no total, 10 termos. Então, eu vou dividir por 10, tá? É simplesmente isso, a média aritmética simples. A gente soma todos os valores e divide pelo número de termos. Se eu tiver 5 números, eu vou somar os 5 e vou dividir por 5. Se eu tiver 7 números, eu vou somar os 7 e vou dividir por 7, tá? Nesse caso, eu tenho 10 números, então eu somo os 10 e divido por 10, tá bom? Calcula essa soma, 4 mais 6 mais 8, tal, vai dar 47. E aí, a gente faz 47 dividido por 10, que dá 4,7. Pronto, já temos a nossa média. Ok? Aqui, ó, se vocês olharem nas alternativas, a gente já fica entre C e D. Próximo, moda. Moda. O que é moda? O que tá na moda? O que tá na moda é o que mais aparece, é o que todo mundo usa, não é? Na estatística também. Moda é o valor que aparece com mais frequência. Que aparece mais vezes. Então, é só a gente olhar ali qual o número que aparece mais vezes. Bom, dá uma olhadinha aqui então. O 4. O 4 aparece 1, 2 vezes. O 6 aparece 1, 2, 3 vezes. O 8 aparece 1 vez. O 2 aparece 1 vez. O 3 aparece 2 vezes. E o 5 aparece 1. Então, o número que aparece com mais frequência é o 6, que aparece 3 vezes. Portanto, ele é a nossa moda. Ok? Moda 6. Mas e se todos os números aparecessem uma vez só? Qual seria a minha moda? Nesse caso, eu não teria moda, tá? Pode acontecer de não ter moda. Se nenhum número aparecer mais do que o outro, se todos aparecerem a mesma quantidade de vezes, significa que é amodal, tá? Significa que não tem moda. A gente chama de amodal. Quando eu tenho uma moda só, que é o nosso caso, né? Tem o 6, que é o valor que aparece com mais frequência, a gente fala que é unimodal, porque tem uma moda. Se, por exemplo, o 4 também aparecesse 3 vezes, assim como o 6, eu teria 2 modas, o 4 e o 6, então seria bimodal. Se eu tivesse 3 valores que aparecem com mais frequência, seria trimodal, tá? Então, isso pode acontecer. Não necessariamente eu tenho moda e não necessariamente eu tenho uma moda só, tá bom? Muito bem. Próximo, mediana. A mediana é o termo do meio, é o termo central
Só que para a gente poder encontrar o termo central, a gente precisa, obrigatoriamente, necessariamente, primeiro ordenar esses valores. Colocar em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz crescente ou decrescente, vai dar na mesma, qual é o do meio, tá? Mas precisa ordenar, tá bom? Isso é importantíssimo. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. O menor valor é o 2, então ele vem primeiro. Depois é o 3. O 3 de novo, ó, se o número se repete, a gente tem que escrever ele quantas vezes ele se repetir, tá bom? Não pode escrever uma vez só. O 4 também aparece 2 vezes, o 5 aparece uma só, o 6 aparece 3 e o 8 aparece uma. Pronto, coloquei em ordem crescente, tá? Agora a gente vai ver qual é o termo central, qual é o termo do meio. Vou apagar 8. Vamos supor que a gente não tivesse esse 8, tá bom? Se eu tivesse 9 números no total. Quando eu tenho um número ímpar de termos, existe de fato um termo central, tá? Se eu tivesse esses números aqui, sem o 8, o meu termo central seria o 4. Ó, eu tenho 4 números para a esquerda, 4 números para a direita. Esse carinha aqui seria o termo central. Então, a minha mediana seria o 4. Ok? Então, se eu tiver um número ímpar de termos, eu tenho, de fato, aqui um termo central. E ele é a minha mediana. Mas não é o nosso caso, né? Na verdade, a gente tem aquele 8 que eu apaguei. Então, são 10 termos no total. Quando a gente tem um número par de termos, não tem um termo central. Então, o que a gente faz? A gente pega os dois termos centrais. Nesse caso, vai ser o 4 e o 5. Ó. Para a direita aqui eu tenho 4 números, para a esquerda eu tenho 4 números. Então, eles são os meus termos centrais. E aí, o que eu faço para determinar a minha mediana? Eu somo esses dois valores e divido por 2. Eu calculo a média aritmética deles. 4 mais 5 dividido por 2. 4 mais 5 dá 9. 9 dividido por 2 é 4,5. Então, essa daqui é a minha mediana. Ok? Dá uma olhadinha nas alternativas. Média aritmética, média é 4,7, moda é 6, a mediana é 4,5, então é a alternativa D. Ok? Espero que tenham entendido. E é isso. Até a próxima.